Graça e paz, meus irmãos. Privilégio estar aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra do nosso Pai, do nosso Deus. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, em primeiro lugar, para agradecer por poder falar com o Senhor e pedir, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, faça do nosso coração uma terra fértil, que o Senhor ministre. Enquanto nós formos ler a Tua palavra, enquanto ela for exposta, Deus, sem a ação do Teu Espírito Santo, tudo que nós fizermos será vão. Por isso que nós rogamos ao Senhor que o Senhor ministre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos conversar sobre a vida eterna, sobre desfrutar da vida eterna, se de fato nós desfrutamos da vida eterna. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você de fato tem desfrutado da vida eterna? Quando você acorda pela manhã, você desfruta da vida eterna? Quando você se alimenta, toma o seu café, come o seu pãozinho, você desfruta da vida eterna nesse momento? Enquanto você se dirige para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, enquanto você está com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama, nesses momentos você tem desfrutado de fato da vida eterna? Quando você está lendo um livro, escutando uma música, vendo um filme, aquela série que está todo mundo comentando, você desfruta da vida eterna enquanto você faz todas essas coisas? Muitas vezes nós não entendemos de fato o que é desfrutar da vida eterna, porque o nosso conceito sobre vida eterna está muito mais ligado à duração da vida. Quando nós olhamos para a nossa língua portuguesa, vida eterna está muito mais atrelado a viver eternamente, perpetuamente, por um longo período de tempo, eternamente, do que de fato como a palavra coloca, o conceito de vida eterna, que está muito mais atrelado com a maneira como nós vivemos do que com a duração. A duração está na palavra? Sim, com certeza. Mas o cerne desse conceito não está na duração, mas na maneira como nós vivemos de fato. Sobre isso que nós vamos conversar um pouco. O nosso texto base está lá no Evangelho segundo João, capítulo 17. Mas antes de nós chegarmos no capítulo 17, eu quero que nós percebamos como todo esse conceito de vida eterna é construído no Evangelho de João. Logo no capítulo 3, Jesus usa pela primeira vez a expressão vida eterna. Ele está conversando com Nicodemos e ele diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Capítulo 3. Capítulo 4, Jesus está dialogando com a mulher samaritana. Ele fala: mulher, se você soubesse da água que eu tenho para te oferecer, que se você consumisse essa água seria em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você não teria sede nunca mais, mulher. No decorrer do capítulo 4, Jesus vai falar sobre a ceifa e os ceifeiros, e sobre como o ceifeiro ele recebe a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. No capítulo 6, Jesus vai se apresentar como o pão da vida e encorajar os seus discípulos a trabalharem não pelo alimento perecível, mas por aquele alimento que subsiste para a vida eterna. Para a vida eterna. Jesus, no capítulo 6, também vai dizer que a vontade do Pai é que todo aquele que enxergar o Filho, que vir o Filho, que olhar para o Filho e de fato crer nele, receba a vida eterna. Ainda no capítulo 6, Jesus vai dizer assim: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, esse não tem a vida eterna. Mas aquele que come e bebe, esse a tem. E aí as pessoas que estão ouvindo esse discurso de Jesus, essa fala de Jesus, ficam sem entender. E vem uma dureza muito grande na fala de Jesus. E elas começam a se afastar. Elas começam a ir embora. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês? Vocês querem ir embora também? E aí Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. No capítulo 10, Jesus vai se colocar como o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Capítulo 3, 4, 6 e 10, nós vemos um conceito sendo criado a respeito de vida eterna. Mas esse conceito é um pouco misto. Ora, Jesus fala sobre não perecer, que nos remete à eternidade, a viver para sempre.
Ora, Jesus fala sobre alimento, sobre ser saciado plenamente, bebendo daquela água que não vai mais trazer sede para você, ou então se alimentando desse pão que não vai deixar que você tenha fome mais. Então a gente tem tanto duração, eternidade, quanto saciedade. Eternidade remete a algo que parece distante. Saciedade remete a algo que é agora. Eu preciso satisfazer a minha necessidade agora. Como nós conciliamos duração, saciedade, plenitude dentro do conceito de vida eterna? Nós vamos ver no capítulo 17, onde está contido o nosso texto base. Nós vamos ler no capítulo 17, versículo 1, 2 e 3. Mas a princípio eu gostaria que nós lêssemos só o versículo 1, primeira parte. Tendo Jesus falado essas coisas. O que Jesus falou? É importante a gente entender isso. A partir do capítulo 3 até o capítulo 17 está contido tudo que está aqui. Tendo Jesus falado essas coisas. Que coisas? Jesus ceia com os seus discípulos. Jesus lava os pés dos seus discípulos, ensinando sobre humildade, serviço. No capítulo 14, Jesus fala para eles que ele vai voltar para o Pai. Consola eles, dizendo que eles não vão ficar sozinhos. Que ele vai para o Pai, vai preparar um lugar, logo volta para buscar, para que onde ele estiver, eles estejam também. No capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira e os seus discípulos são os seus ramos. E como enxertados nessa videira, eles vão produzir muito fruto. No capítulo 16, Jesus fala sobre a missão do Consolador. Sobre o que o Espírito Santo de fato vai fazer. Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Como ele vai trazer à memória dos discípulos tudo aquilo que Jesus os ensinou. E mais coisas ainda. No Evangelho de João, em vários momentos nós temos contido de que depois da glorificação de Jesus, de fato os discípulos atinaram para o que as suas palavras queriam dizer lá atrás. Então o Espírito Santo vai revelar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E no finalzinho do capítulo 16, Jesus, num tom de despedida, vai falar assim: ó, moçada, eu vou embora e as coisas vão ficar complicadas aqui para vocês. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A partir daí nós entramos no capítulo 17. Tendo dito todas essas coisas, preparado o coração dos discípulos, consolado, encorajado. Chegamos no capítulo 17. Tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Versículo 3, e aqui a gente tem a revelação. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu gostaria de salientar 2 pontos para a nossa reflexão nesse texto. Primeiro ponto, Jesus Cristo revela o que é a vida eterna plenamente. Nos capítulos anteriores, nós vemos como que sombras do conceito de vida eterna. Mas em Cristo Jesus, nessa declaração de Cristo Jesus, nós temos isso plenamente. Eu quero que você pense com relação a essa plenitude, com relação à leitura de um livro. Você começa a ler um livro às 5 horas da manhã e o sol ainda está saindo, certo? Então não tem tanta claridade. Você consegue enxergar algumas coisas ali, mas passam detalhes, certo? E aí você continua lendo esse livro, das 7 horas você enxerga um pouquinho melhor, 9 horas um pouquinho melhor, 11 horas um pouco melhor, e ao meio-dia a gente tem a plenitude da claridade, e a gente consegue ver tudo que o livro contém, cada detalhe, cada letra, cada risco. É exatamente sobre isso, o desenvolvimento do conceito de vida eterna dentro do Evangelho de João. E Paulo vai dizer que em Cristo Jesus, Deus revela o mistério da sua vontade, capítulo 1 da carta aos Efésios. Deus escolhe revelar o mistério da sua vontade em Cristo Jesus, fazendo convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas. Cristo Jesus é aquele que aponta de fato para quem é o Pai e qual é a vontade do Pai. E é interessante a gente observar, porque logo no começo do Evangelho de João, isso já está contido para nós. Capítulo 1. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio,
cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, o revelou. Jesus, em todo o Evangelho de João, aponta e fala para as pessoas, ninguém pode revelar o Pai. Ninguém pode revelar, de fato, a vontade do Pai, senão aquele que estava com o Pai, que esteve com o Pai e que veio da parte do Pai. Eu, Jesus Cristo. É em mim que está contida toda a revelação que vocês precisam. E é por isso que Jesus é aquele que pode, de fato, revelar para mim e para você o que é a vida eterna. O que é a vida eterna. E isso é maravilhoso demais, queridos. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E é Jesus Cristo a quem enviaste. Eu quero que a gente entenda como os versículos se ligam. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E aquele que crê em mim, crê naquele que me enviou. Jesus mostrando o tempo todo como ele aponta para o Pai, como ele de fato revela quem o Pai é. Jesus orando, ele diz, eu não oro só por esses, eu oro por aqueles que ainda vão vir a crer pela tua palavra. Com qual finalidade? A fim de que eles sejam um, assim como tu, Pai, é em mim e eu em ti, para que eles sejam um em nós. Jesus revela que a vontade do Pai é que nós tenhamos de fato comunhão com Ele. Através de quem? Jesus Cristo. Essa é a vontade plena do Pai. Que o Filho seja glorificado e que através do Filho todas as coisas sejam reconciliadas com Ele. Que maravilha perceber o Espírito Santo nos iluminando com essas verdades, com essas afirmações tão preciosas. Eu gostaria de salientar mais um ponto. Primeiro ponto, Jesus revela o que é a vida eterna. Segundo ponto, Jesus concede a vida eterna. Aquele que revela é o mesmo que concede a vida eterna. Versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Capítulo 10, Jesus vai falar assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu os conheço, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Queridos, percebam que Jesus concede, Ele dá a vida eterna, Ele não negocia, Ele não vende, Ele não usa isso como moeda de troca, ninguém consegue de fato conquistar isso, é o Senhor quem dá, é Ele quem concede essa vida eterna, parte dEle, da sua vontade soberana, que está embasada em agradar, obedecer e glorificar o Pai. É a partir disso que Ele concede a vida eterna. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Que maravilha perceber como a palavra nos abraça e nos aponta, de fato, para a vontade plena e perfeita do nosso Deus. E nós olhamos essa autoridade dada por Deus Pai a Jesus e nós podemos entender, e nós devemos desejar entender ainda mais através da palavra. Toda essa autoridade. Nós olhamos para a carta aos Hebreus, no capítulo 1, e vai dizer que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser e que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é o nosso Cristo. Ele que sustenta todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Cristo Jesus, aquele que é. E para ilustrar ainda melhor, para que a gente consiga ver com mais clareza a respeito da autoridade de Jesus, do poder que tão somente Jesus tem, eu te convido a abrir comigo na carta aos Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 20. Carta aos Colossenses, do versículo 16 até o versículo 20. Pois nele, Cristo Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja.
Ele é o princípio, o primogênito de entre todos os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Nele tudo subsiste. O Senhor fez convergir nele todas as coisas. E é ele quem tem autoridade para conceder, de fato, a vida eterna, que é a comunhão com Deus. Por quê? Porque através do seu sangue, através do seu sofrimento, através do seu sacrifício, que nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós estávamos sem relacionamento com Deus, distantes de Deus. Pior ainda, éramos inimigos de Deus, filhos da desobediência. Mas aprove a Deus, pela sua vontade soberana, escolher fazer a reconciliação de todas as coisas consigo mesmo, em Cristo Jesus. Cristo Jesus vem, o Verbo, se faz carne, Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco, vive uma vida perfeita, não passível de nenhum tipo de punição e recebe, como Isaías 53 vai nos dizer, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo Jesus é castigado, recebe o peso do castigo do meu e do seu pecado. E toda a sua justiça, toda a sua vida de santidade é imputada sobre mim e sobre você. De maneira que agora temos paz com Deus. Agora podemos ter comunhão com Deus. Não mais filhos da desobediência, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que maravilha, queridos. Através do arrependimento, através do reconhecimento de fato de que Jesus é Senhor e Salvador, nós temos a sua justiça imputada sobre nós. E nós temos paz com Deus. Relacionamento com Deus. É por isso que tão somente Ele pode conceder a vida eterna. Ele pode fazer com que homens e mulheres tenham a vida eterna. Relacionamento com Deus. Pleno, abundante, transbordante. É isso que Jesus nos concede. E agora eu quero novamente fazer a pergunta do início. Você tem desfrutado dessa vida eterna? Você tem desfrutado desse relacionamento pleno com Deus? Porque se você não tem desfrutado, a ilustração que eu consigo pensar é sobre um homem que precisa ir trabalhar. E aí ele coloca uma venda nos seus olhos. Ele amarra as suas mãos para trás, fica num pé só e coloca 2 caneleiras nos seus pés. E vai se dirigir ao seu trabalho que está a quilômetros de distância. Sendo que esse mesmo homem tem na sua garagem um carro extremamente confortável, movido a eletricidade, não é nem gasolina porque está caro, movido a eletricidade, com um motorista particular só para conduzir ele para lá. Essa é a nossa vida, quando nós escolhemos viver ela sem desfrutar de fato da plenitude do nosso relacionamento com Deus, que deseja alcançar todas as esferas da nossa vida. Todas as esferas da nossa vida. Como a gente falou no começo, quando a gente acorda pela manhã, a gente pode se sentir satisfeitos e gratos a Deus, porque as misericórdias dele se renovaram mais uma vez sobre nós. Quando a gente estiver comendo, a gente pode pensar que o Senhor tem nos alimentado, tem nos sustentado com um alimento físico, porque nós precisamos, mas ele também é o nosso alimento espiritual, do qual nós provamos, nos alimentamos diariamente. Quando a gente está no nosso trabalho e ninguém quer trabalhar direito, todo mundo dá um migué, todo mundo faz as coisas não com primazia, não com todo o coração, mas nós fazemos, porque nós fazemos como para o Senhor, porque enquanto trabalhamos, nos relacionamos com o nosso Deus, obedecendo Ele, buscando agradar Ele em tudo que a gente faz. Quando a gente está rindo com os nossos amigos, a gente pode se lembrar de Jesus com seus discípulos, dizendo: eu não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. E agradecer ao Senhor, porque agora, na família da fé, nós temos irmãos, nós não estamos mais sozinhos, nós podemos encontrar suporte, cuidado e amparo com os nossos irmãos. A gente pode pensar em tantos aspectos. A gente olha para a política e parece um caos,
mas através do nosso relacionamento com Deus, da plenitude, nós podemos encontrar paz, entendendo que, independente de quem esteja nos governos, o nosso Deus continua sendo o governador de todo o universo, o Rei soberano, e que nada, nem ninguém, pode frustrar os seus desígnios eternos. Quando a gente passa por uma situação ruim, a gente pode ser acalentado e consolado pelo Espírito, nos lembrando de que aquela situação ruim não é o ponto final. Aquilo de fato não é o fim. O nosso Deus mostra para nós que a última palavra vem dele sempre. Na pior desgraça possível que possa acontecer, nós ainda assim podemos ser consolados pelo nosso relacionamento com o nosso Deus, entendendo que na nossa fraqueza, nosso momento de fragilidade, o poder do nosso Deus é aperfeiçoado. Glória a Deus por isso. E independente do que aconteça, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque no final, aquela promoção que eu espero vai sair, porque no final o prejuízo que eu tive vai se tornar em um sucesso, uma coisa boa, não. Porque no final de cada processo, de cada coisa, eu e você vamos ser formados à semelhança de Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus, como o texto de Romanos 8 nos diz. Que essa verdade, que ao olharmos para a palavra de Deus e vermos como esse Deus maravilhoso quer ter comunhão conosco através do seu Filho, possa nos alimentar, possa servir de combustível para toda a nossa vida diante de Deus, toda a nossa vida diante de Deus, desfrutando dele hoje, até aquele grande dia em que a gente vai estar com ele face a face. E a gente vai fazer o quê? Continuaremos desfrutando do nosso Deus, em cada detalhe, em cada momento da eternidade com o nosso Deus. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E a partir do momento em que a gente vive isso plenamente, isso vai transbordar para as pessoas que estão ao nosso redor e que vão ser de alguma maneira afetadas por isso. Essa é a vontade de Deus, que nós nos movamos em direção a essas pessoas. E nós podemos fazer isso de duas maneiras. Primeira maneira, de maneira intencional e verbal. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra nos diz que nós devemos estar sempre prontos para defender a razão da nossa esperança. Que a nossa palavra tem que ser sempre temperada. Sempre uma palavra que, por mais verdadeira que seja dada com amor. Então que durante a nossa vida, desfrutando da vida eterna, de relacionamento com Deus, eu e você estejamos sempre atentos às oportunidades que o Senhor nos dá. A palavra diz que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo, sempre procurando uma brecha de falar sobre o nosso Deus, sobre como as pessoas que ainda não o conhecem, que vivem frustradas, tristes, sem perspectiva, podem provar de fato de um relacionamento íntimo com o nosso Deus, através de Jesus Cristo. Que eu e você sejamos intencionais, porque é urgente, a pregação do Evangelho é urgente. Urgente. E em segundo lugar, pregando e mostrando para as pessoas, através do nosso testemunho. Em primeiro lugar, verbalmente. Em segundo lugar, a gente não precisa de palavras, mas de ações. A palavra diz que nós somos cartas de Cristo. Nós somos sal e luz. Que eu e você, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, possamos glorificar a Deus. E assim como Israel, no Antigo Testamento, é chamado para ser luz para as nações e atrair as nações através da sua obediência, eu e você possamos servir como um farol para as pessoas que estão ao nosso redor, apontando, de fato, para aquele que é a luz que ilumina todo homem. Que a nossa vida, o nosso testemunho, de fato, seja base para toda a nossa pregação. Que as pessoas vejam em nós mudança, que elas vejam em nós compromisso e obediência com o nosso Deus, que não é pautado no que nós vamos receber, mas naquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele possa, em nome de Jesus, fazer com que essa palavra frutifique no nosso coração e que Ele possa, em nome de Jesus, nos capacitar dia após dia, para que nós vivamos cada vez mais, essa realidade. A luz do justo é como, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até esse dia perfeito. Que o Senhor te abençoe.